Já começou? Agora começou. Né? A faculdade, pessoal, ela tá fechada ainda por causa da pandemia. O governador ele já deu aí algumas liberações, ele flexibilizou o funcionamento de faculdades, ele permitiu aulas práticas já, mas não o retorno de aulas presenciais. Então, para aulas práticas, a gente agora precisa da liberação da prefeitura. Enquanto a prefeitura não liberar, a gente não pode voltar. Mas aos poucos vai tendo essas liberações. Então, por exemplo, os cursos que no primeiro semestre desse ano tiveram aulas práticas, o MEC ele liberou que algumas aulas elas fossem feitas online. Por exemplo, aula que usa software. É... tem alguns critérios que eles usaram. Mas tem aula que ainda precisa de laboratório. Aí essas que precisam de laboratório, os alunos eles ficaram com o status dela cursando, já fizeram prova, já fizeram tudo, trabalho, atividade, e só falta fazer as aulas práticas. Então, quando a gente for liberado, esses alunos vão ser convidados a vir na faculdade para repor as aulas práticas, em um dia combinado, em um dia agendado. Precisa vir, porque conta presença e o número de faltas vai levar à reprovação na disciplina. Então precisa vir nessas aulas práticas. O Humberto acho que é da engenharia, né, Humberto? O Elton também, né? Isso, engenharia. E então, para vocês, 50% de presença em aulas teóricas, tá? É o requisito. E em aulas práticas, 75% de presença. Então, das 4 aulas, pode perder 2 aulas teóricas e pode perder uma aula prática só, tá? Muitas vezes, porque tem muita gente que é de fora da cidade, né? A gente tem alunos aqui da região inteira. Então, se a sala inteira topar, a gente precisa da aprovação de todo mundo, dá para colocar 2 aulas em um dia só. Porque as aulas têm o quê? No mínimo 1h20, no máximo 3 horas de duração. Então, dependendo do tema, dá para fazer uma aula de 1h30 e a gente faz 2 aulas no mesmo dia. Aí o que acontece? Se você faltar um dia, você perde 2 aulas práticas, né? Então não pode faltar, tá? Sim. Depende muito É, da turma, depende muito do que vocês preferirem. Normalmente a gente vai tentar focar em fazer uma por semana, para isso não acontecer, mas tem essa opção, tá? O que mais? Telefones. Faculdade, então, não tem telefone fixo nesse momento, porque ela está fechada. A prefeitura já autorizou, né, as faculdades a voltarem a funcionar com um número limite de pessoas. Então, tem faculdade fazendo revezamento. A nossa, como tem pouco funcionário, né, ainda é pequena, a faculdade preferiu, né, os gestores preferiram que só o setor comercial trabalhe lá no nosso prédio, lá no Colégio Copec, no Jardim Vivendas. Então, eles estão lá, né, na sala deles, lá trabalhando, mas o restante dos funcionários administrativos estão ainda de casa. Então, a gente não tem o telefone fixo para atender os alunos. Então, nesse momento, só o WhatsApp, e-mail, tá? O WhatsApp está na internet, está lá na página da faculdade no Google. Quem procurar vai ter o WhatsApp que está comigo. Eu tento responder tudo todos os dias, mas agora, principalmente no início do semestre, não estou conseguindo atender todo mundo. E aí, o Paulo, por exemplo, Paulo é aluno novo. Paulo, de que curso você é mesmo? Sou de arquitetura e urbanismo. Aí, ó, um curso semipresencial. Eu achei que você era do direito. O curso de direito, por exemplo, vai começar as aulas semana que vem, na segunda-feira, dia 24. O EAD, semipresencial e 100% online, já começou dia 10, na semana passada. E aí, essas semanas estão bem corridas, porque muita gente com dúvida, né? Tá começando aí, tá sendo liberado o portal. Aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando. Mas, então, eu tô demorando um pouco mais para responder, mas eu tento responder uma vez por dia, pelo menos, o WhatsApp. E aí sempre, né, da mensagem mais antiga para mais recente. A não ser que eu saiba que é um assunto que eu preciso ir atrás de uma informação pro aluno, ou demore mais tempo para responder. Por exemplo, eu tô aqui fazendo uma coisa rápida. Eu consigo responder a dúvida da Inayara, que é rapidinha, eu vou dar prioridade. Mas uma dúvida mais demorada, que eu vou precisar levar mais tempo para responder, ou para pesquisar aqui no sistema, para abrir um chamado, por exemplo, emitir um documento, aí vai levar um pouquinho mais de tempo para ser respondido. Eu só peço paciência em relação a isso. Não consigo responder em 2 minutos, em 30 minutos, isso é impossível. Né? Por isso que eu falo assim, sempre que vocês mandarem mensagem, já manda com o máximo de informação possível. Tipo, já descreve o máximo possível, o melhor possível, põe uma foto da tela, que na hora que eu ver, eu já respondo tudo o que precisa.
Se não, só esperar eu responder. Aí tem gente que manda assim só boa tarde, Grazi. E aí não manda mais nada. Então até eu responder o oi da pessoa, a pessoa me mandar a dúvida dela vai 2 dias. Né? Então já manda o máximo possível de informação, tá? E aí a gente agiliza para vocês. A secretaria também teve alguns problemas, a moça tá doente. Foi no começo suspeita de Covid, mas a gente já descartou ela. Bom, eu acho que descartou. Ela já fez alguns exames, mas é sempre aquela coisa, né? Pode dar falso negativo. E agora eu e a outra colega coordenadora, a gente tá ajudando bastante nessa questão, mas quando voltar ao normal, muita coisa que eu tô fazendo agora é a secretaria que vai fazer, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, solicita por e-mail. Nessa pandemia, né? Muita coisa que vocês precisam solicitar, que vocês querem que a gente faça, a gente pede para formalizar por e-mail. Né? O WhatsApp tá ali na mão, é rápido, mas o e-mail é mais formal, fica registrado, tudo bonitinho. Tá bom? Só por esse motivo. Então, os telefones, eu acho que lá na capa do grupo de WhatsApp tem os contatos da faculdade, tem o e-mail, tem o WhatsApp corporativo que a gente fala, né? O business. E esse número que eu tô usando agora é meu número pessoal. Mas logo, logo eu vou transferir todos os grupos de WhatsApp, né, que eu tenho. Eu vou colocar como administrador o meu número da faculdade, o número corporativo. Caso eu saia, né, aí fica tudo gravado ali. E a outra coordenadora, um outro coordenador que vier, vai ter acesso a isso daí. Não vai ser problema para a faculdade. Que mais? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Documentos. Faz um tempo, não sei a partir de quando, a faculdade já não pega mais documentos físicos. Ah, pode falar, Paulo. Você ergueu a mãozinha, pode falar. Não, foi errado aqui, desculpa. Ah, entendi, não tem problema. Mas, ó, os cursos semipresenciais e 100% online, a faculdade não pede mais documento físico. Então, a gente pede para vocês mandarem foto dos documentos nessa pandemia, por quê? A faculdade, a secretaria, né, ou eu ou a outra coordenadora, a gente vai pegar os dados de vocês e vai cadastrar no sistema para fazer a matrícula. Né? Então, tem que preencher com RG, CPF, data de emissão do RG, órgão expedidor do RG, um monte de dados. A gente tem que preencher. E aí, feita a matrícula de vocês, vocês pagam o boleto, dá, acho que 2 dias, né, 2 dias úteis, libera o portal de vocês, vocês já têm o acesso. Então, tendo o acesso, alguns ainda falta passar, né, o Paulo é recente, acho que só o Paulo aqui é mais recente. Falta passar o acesso, mas os outros já têm acesso. E quando você tem o acesso, desculpa. Então, quando você vem presencialmente na faculdade, vamos supor na época normal, você traz esses documentos apenas para a gente preencher o cadastro. Então, depois de preenchido o cadastro, as meninas devolvem os documentos para vocês. Elas não ficam com nenhum documento. Aí, quando vocês tiverem acesso ao portal, vocês vão anexar esses documentos, as fotos desses documentos, no portal, lá em documentos pendentes. Logo, logo eu vou mostrar para vocês. Por isso que a Camila, né, que está fazendo as matrículas agora a gente também tem uma outra pessoa que começou essa semana a trabalhar com a gente. Eles pedem bastante documento para vocês, pessoais, mas é para isso, é para a gente fazer o cadastro, fazer a matrícula. Depois vocês têm que anexar essas fotos, esses documentos lá no portal. Outra coisa para a bolsa, quem vai ter alguma bolsa? Cada bolsa tem um contrato específico que determina que seja entregue algum documento específico. Então, a bolsa é Enem, desconto Enem. Tem que ter aquele número da inscrição do Enem lá. Convênio empresa. É um aluno que trabalha, ou o aluno, o cônjuge, filho até 24 anos, dessa pessoa que trabalha em uma empresa que é conveniada a gente. As faculdades, elas têm isso, né, de cadastrar empresas para serem parceiras, e aí quem trabalha nessas empresas tem desconto para estudar. Aqui com a gente, o desconto varia com o número de funcionários. Então, quanto maior a empresa, maior o desconto que vocês vão ter. É tabelado, tá? Se eu não me engano, acima de 100 funcionários vai para 20% o desconto, mas eu não sei passar todos os números de funcionários e valores. E, se eu não me engano, começa com 5% e vai aumentando o desconto. O que mais estou esquecendo de falar? E a bolsa servidor público, né? São as 3 principais. Servidor público é para quem trabalha, por exemplo, numa prefeitura, num órgão do Estado, numa escola. Quem é servidor público, no geral.
Aí também é a mesma coisa. Tem lá o requisito. Desculpa, né? Para cada bolsa. Essa tem o requisito de a pessoa ter que apresentar uma declaração de vínculo com o estabelecimento público e o holerite, o último holerite. Quem tem a bolsa convênio empresa tem que apresentar lá a declaração de vínculo com a empresa, último holerite e cópia da carteira de trabalho. Então, cada bolsa vai ter lá os documentos que o aluno precisa apresentar. Tem que apresentar rápido, né? Se já quiser ter o desconto, senão, enquanto a gente não cadastrar a bolsa, não enviar os documentos, vocês vão pagar só com os descontos normais, não vai ter o desconto a mais que poderia ter. E o último desconto é aquele para quem paga até o 5º dia útil. Tem mais 10% de desconto no pagamento. Só lembrando que, por lei, o sábado é considerado dia útil. Não me perguntei por quê, não sei explicar. Mas eu não vi até hoje nenhum mês que a faculdade considere sábado como dia útil. Só é sempre bom olhar o boleto, né? Dia 1º, por exemplo, do mês. Já olha o boleto, vê o vencimento. Porque se tiver alguma mudança na data, vocês vão saber logo. Não vão correr o risco de perder o vencimento. Tá? Geralmente dia 20, 21, igual agora, né? Já tá no portal de vocês o boleto de setembro. Quem entrou agora deve ter feito o financiamento. Geralmente, o setor comercial, para o aluno não precisar pagar 2 mensalidades juntas, é feito o financiamento, o parcelamento da mensalidade anterior. Só explicando por quê. O curso ele é vendido como um pacote. Então, você vai pagar um valor por semestre. Né, fechado esse valor, tanto que no contrato, na primeira página já tem esse valor, e aí eles parcelam no número de meses do semestre. Exceto o primeiro semestre, que a primeira mensalidade é a matrícula. Então, quem pagou R$ 59,90, tem gente que paga R$ 99,90. Depende do curso. Se é um curso presencial, semipresencial, se é um curso 100% online. Aí, pessoal, mesmo quem entrou agora, por exemplo, perto do início de setembro, tem que pagar julho, agosto, setembro. Mas, para não ficar muito pesado, então, julho seria a matrícula, agosto já fechou, né, o boleto, e setembro está gerado já no portal da pessoa. Então, eles fazem isso, eles fazem essa divisão e aí separam. Esse boleto de agosto, por exemplo, agora, para o Paulo que entrou esse mês, o Paulo é um caso diferente. Mas só explicando, tá? Então, quem entrou em outubro, por exemplo, eu acho que vai até final de setembro a matrícula. Até, tipo, 30 de setembro. Vai ter que pagar julho, agosto, setembro, tá? E já vai ter gerado o boleto de outubro. Há algumas promoções, como acho que a do Paulo, o Paulo pegou essa, onde eles isentam o aluno dessa mensalidade, tá? Paulo, não se assuste, o que eu tô falando. Eu tô falando que o Paulo tem que pagar em agosto, mas eu acho que o Paulo não paga. O Paulo não pegou. O Paulo já pegou promoção nova. E aí, eles isentam o aluno. Então, quem entrar em outubro, se tiver alguma promoção assim, pode ser que isentem o aluno de pagar agosto, setembro, né? Todo ano muda, todo semestre tem promoção nova. Nossa, tem, sério, muito tipo de promoção. E aí, se vocês quiserem ficar de olho, indicar para alguém, curte a página do Facebook da Anhanguera. A Anhanguera tem Facebook e Instagram. E a gente divulga muita coisa lá. Vocês vão ver que pela cidade não tem mais outdoor, não tem panfletagem, né? Não pode ter panfletagem. É proibida pela prefeitura, tem que ter autorização e tudo mais. Então, a faculdade agora só divulga nas redes sociais, mídias sociais, na televisão, Facebook, Instagram, redes sociais no geral. Aí vocês vão ver bastante propaganda da Anhanguera lá. Beleza? Fica de olho, gente, porque eu já vou falar disso também agora, já que a gente tá aqui. A faculdade dá desconto quando vocês indicam uma pessoa conhecida, um amigo, um colega, um familiar para fazer matrícula. Mas tem regras para esse desconto. Eu sei que vocês devem conhecer alguém aí, não sei se pelo grupo, que tentou o desconto e não conseguiu. Mas eu falo, sempre que for indicar alguém, me chama, me pergunta para eu poder ajudar vocês a fazer a indicação certinha. E aí vocês vão entrar lá no site do Amigo Vale Prêmio, tá na página inicial do portal, é só clicar. Vai preencher com o seu dado, o seu CPF, para vincular você. Aí clica na próxima página. Na próxima página vai ter os dados do seu amigo. Amigo, familiar, colega. Então tem que colocar o telefone ou o e-mail da pessoa. E acho que o nome, só isso. É bem pouquinho, é bem facinho. A pessoa vai receber um link para fazer inscrição para o vestibular. A pessoa tem que se inscrever
Então, ela se inscreve para o vestibular, a gente vai ter contato, e quando a pessoa fizer a matrícula, depois que ela pagar a primeira mensalidade só, tá? Não é matrícula. Só no outro mês que ela pagar a primeira mensalidade, aí vocês recebem um desconto. R$ 100 de desconto. Já teve semestre que nas férias, para incentivar os alunos a indicarem e a gente conseguir mais alunos para as turmas, né? Principalmente agora nessa época do ano, que é começo de semestre, a gente tem que fechar turmas, tem muitas turmas, principalmente do semipresencial, que precisam de um número mínimo de alunos, né? Senão, não tem como a gente, por exemplo, abrir uma turma com um aluno só. Senão, não existe nenhuma faculdade. Então, tem lá o número mínimo de alunos. Esse número mínimo depende de vários fatores. Tá? Para a turma ser viável, é previsto em contrato isso. E aí, se atingir o número mínimo, a turma é aberta. Então, a gente vai lá, pede indicação de vocês, pede ajuda de vocês, porque todo mundo está interessado, né, nisso. E vocês vão ganhar desconto, caso indiquem alguém e a pessoa se matricule. Tá? O desconto é garantido, a não ser que vocês não se encaixem nos requisitos, ou não sigam algum dos critérios, alguma das normas. Tá? Tem que ficar de olho para a pessoa se inscrever pelo link que vocês mandaram, que ela vai receber por e-mail ou por SMS. Se a pessoa não se inscrever pelo link também não adianta, tá bom? E aí, para ajudar essas pessoas que não conseguiram desconto, porque né, acontece bastante, e por isso que eu falo, me chamem para eu ajudar vocês. A gente tem uma parceria com o dono da cantina da faculdade, que é o Fabrício, dono do Dona Torta. Ele se reinventou nessa pandemia, né? Porque a faculdade está fechada, a escola que a gente aluga o prédio também está fechada. E ele é dono da cantina de lá, então ele criou não um aplicativo, mas ele foi para a área de entregas, de delivery. Então ele se reinventou, tá se dando muito bem. As coisas dele sempre foram boas na faculdade e não mudou agora, né? Porque ele tá entregando o delivery. E aí a gente tá dando voucher para vocês de desconto com ele para quem indicar algum amigo. Então você pode ter 2 descontos. Pode ter o desconto da faculdade, aquele do Amigo Vale Prêmio, de R$ 100. E pode ter também o desconto do Fabrício, do nosso parceiro aí, do Dona Torta. Tá? Só para terminar, né? Então teve semestre que em agosto, para melhorar o engajamento dos alunos na indicação, fazer com que indicassem mais gente, esse desconto foi de R$ 100 para R$ 200. Né? Não aconteceu agora esse ano, mas já teve, então fiquem de olho nas promoções. Sempre tem alguma promoção assim, a gente vai postar lá nas redes sociais e nos grupos. E aí eu peço para vocês que não saiam dos grupos de aluno, tá bom? Os grupos de WhatsApp. Porque tem lá uma cartinha no portal onde vocês recebem mensagens, recebem avisos do tutor online, uma pessoa que fala com vocês pelo portal. Mas avisos da faculdade mesmo, daqui de Rio Preto, por exemplo, a prefeitura liberou que a gente abra para funcionar. Esse tipo de aviso não vai chegar no portal, tá? Ou vocês vão ter que ligar para perguntar, ou, como mais fácil, né, ver os avisos que eu vou postar. Então, todo dia, toda semana, tem aviso novo, tem alguma coisa nova. Agora, no início, né, vocês são calouros. Vocês são em um grupo só de calouros, só de pessoas que se matricularam agora no meio do ano. Esse grupo eu fiz para poder colocar esse link para vocês participarem da reunião e colocar as aulas gravadas. Mas eu já vou separar vocês nos grupos específicos. Os meninos da engenharia já estão em grupos específicos. Deixa eu ver. Eu não lembro quem mais. É que eu não lembro os cursos de vocês de cabeça, gente. Desculpa. Mas alguns cursos que tem grupo específico, eu já separei. Mas os alunos 100% online, eles têm um grupo só, que é por semestre, tá? Porque o 100% online, como são muitos cursos, são variados, porque não tem necessidade de número mínimo de alunos para formar turma, a gente tem alunos de todos os cursos possíveis aqui. Então não é viável eu ter 100 grupos de alunos no WhatsApp para administrar, gente, é muita coisa, é muito grupo. Tá? Então 100% online vai ficar no mesmo grupo, mas até hoje eu não tive problemas. São pontuais os problemas, uma vez ou outra, tá? Mas quando tiver alguma coisa que incomode vocês, me avisem. Os grupos são estritamente para assuntos acadêmicos. Se tiver briga, postagens de conteúdo, por exemplo, de política, a faculdade não toma partido em nenhuma posição política. Não toma posição de nenhum partido político. Então, não insistam, por favor. É pior. Desagrada os colegas. E aí faz com que os colegas deixem o grupo e eles não recebam avisos. Tá, pessoal? Então, eu só peço a compreensão de vocês para isso. E qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp.
tá? Não precisa mandar no grupo, pode mandar no pessoal mesmo, no privado. Eu tento responder no dia, mas se eu não conseguir, eu respondo até o dia seguinte, tá bom? Sempre dando prioridade, de preferência para mensagens mais antigas e, por último, as mais recentes. Era isso que eu tinha pra dar de recadinho agora no começo. Nossa, gente, eu fiquei meia hora falando. Vocês têm que me cortar quando é assim. Eu tenho uma dúvida. Aham. Depois de matrícula feita, é possível ganhar algum desconto extra fora o da pontualidade do dia 5? Você fala assim, mais desconto? Uma bolsa, por Isso. exemplo. Não, porque o meu caso mesmo. O único desconto que eu consegui foi a pontualidade, mas no dia da. Ah, é. E aí Uhum. me falaram que eu poderia estar passando um e-mail. Aham. Eu até esqueci o nome da pessoa agora. A Camila. Acho que é. Isso, é a pessoa que faz as matrículas, não é? Isso. Provavelmente foi ela. É sim, é possível sim. Você não precisa ter a bolsa, trazer os documentos logo na matrícula, tá? Tá. Não são todas as bolsas também. Por exemplo, a Bolsa Enem, se eu não me engano, é só no início mesmo. Porque a gente, quando o aluno fez o Enem e entra com a nota do Enem, o aluno não faz vestibular. Então, para isso, a gente usa a nota dele da prova do Enem. E aí tem uma tabelinha que começa com 20%, ou acho que é 20%, e vai até 100% de desconto. E esse valor, essa tabela, depende da nota dele do Enem, nota que ele tirou na prova. A gente usa notas de até 10 anos atrás, então até 10 provas de Enem atrás o aluno pode apresentar. Vamos supor que o aluno fez 3 vezes, 3 anos consecutivos. Ele tirou a maior nota dele no segundo ano que ele fez a prova. Traz a que ele tirou a maior nota, né? Aproveita. Mas aí as outras bolsas você pode trazer o documento a qualquer época, tá? Não precisa ser no início. Tem muito aluno que faz isso, tipo, depois de um semestre, começa a trabalhar em outro lugar, num lugar que tem convênio, ou muda de emprego. Vamos supor, o aluno trabalhava em um lugar conveniado, ele pediu demissão, ou por algum motivo perdeu o emprego, e foi trabalhar em um outro lugar. Aí, nesse outro lugar, ele tem que fazer de novo o convênio empresa, a bolsa do convênio empresa. E aí eu tenho que pegar algum documento da empresa? Como que Isso, é? uma declaração do RH de vínculo, falando Aham. que você trabalha lá, e o Entendi. Olerite, o último Olerite, se eu não me engano. Entendi. Tá bom? Tá bom, obrigado. Aí, a qualquer época do curso, tá? Tá bom, Essas obrigado. bolsas, acho que só a bolsa convênio empresa exige que você comprove todo ano. Então, pode ser que eles te peçam, daqui a um ano, um novo Olerite, para comprovar que você continua trabalhando lá. Então, pessoal, a gente vai voltar de novo aqui pro portal. Falando nisso, né? Esse aqui é o portal da Mariana, a Mariana da secretaria. Eu uso sempre dela para explicar para vocês. A primeira coisa que aparece quando vocês fazem login aqui é o contrato. E muita gente tem dúvida no contrato. Grazi, mas não foi o valor que eu contratei e tudo mais, cadê? Aparecem esses valores aqui, então o valor do semestre, o valor da mensalidade. Mas esse valor do contrato, gente, o contrato ele é padrão, tá? E não tem discussão, é um contrato padrão. Cada bolsa tem o seu próprio contrato, suas próprias regras. Então não tá aqui nesse contrato. Esse contrato aqui é o padrão do curso da pessoa, o curso contratado, o curso escolhido, a modalidade escolhida. E aqui vai ter um monte de coisa. Vai falar sobre o que acontece quando você quer cancelar o curso. Eu não gostei, quero parar. Aí você tem as épocas, né, para parar. Dependendo da época, ou tem multa, ou não tem, ou você consegue reembolso. Qual que é a situação que permite reembolso? Tem tudo aqui no contrato, tá? O contrato, quando vocês... passou um mês, passou 2 meses. Eu tô pensando em fazer alguma coisa. O que acontece? Posso ler o contrato? Vocês vão aqui, ó. Serviços online, aí aqui tem contratos. Vai ter todas as versões. Então, vamos supor, a Mariana tá no quarto semestre, ela tá. Então, todo semestre aparece de novo o contrato, porque ele é semestral. Aí vai juntando aqui nessa parte de contratos, vou entrar lá para vocês verem. Tem todas as versões, todos os semestres que ela aceitou, tá? Então, fica tudo salvo aqui. É só vocês entrarem para conferir. Então, é aqui em serviços online, contratos, tá bom?
Vou botar lá início. Então, entrou aqui. Também, se não quiser aceitar o contrato na hora, pode clicar lá em início ou nesse Czinho, que ele sai da tela do contrato e volta para a tela inicial. É só clicar de novo em entrar que ele já pula o contrato, tá? Mas é bom aceitar ele, viu? Então, a questão do contrato é essa. Tem muita gente que às vezes fica brava, mas não tem porquê. Então, se você preenche os requisitos da bolsa, sua bolsa não vai ser interrompida, ela vai continuar sendo aplicada, né, a sua mensalidade todo semestre, desculpa, todo mês, tá? É só que quando, ó, já vamos lá para boleto. Vamos clicar aqui em boletos. Quando não tá gerada a mensalidade, então hoje, te falei, né, já gerou setembro. Quando não gera a mensalidade ainda, tá aquele valor do contrato, o valor total. Lá pelo dia, ó, a data base de geração é dia 15 do mês. Então, ó, se qualquer mudança no contrato, qualquer mudança no boleto tem que ser até dia 15. Aí, entre dia 15 e dia 20, eles faturam os boletos e aplicam os descontos. Aí, dia 21 já vai entrar o valor aqui com o boleto para imprimir, né, e pagar, com o valor com desconto, tá? E aí, quando vocês clicarem no boleto, na descrição dele aparece todos os descontos que vocês têm. E embaixo, nas observações, tem lá escrito, conceder tantos reais de desconto para pagamento até o dia, esse mês de agosto foi dia 7 de agosto, o quinto dia útil. Tá? Então, o valor no boleto vai ser o valor sem os 10%. Aí vai estar escrito lá, conceder tantos reais de desconto. E quando vocês passarem o boleto no caixa eletrônico ou no aplicativo do banco no celular, vai sair com, até o quinto dia útil, né? Vai sair com aquele 10% de desconto. Então, o valor que a gente passa na matrícula é sempre o valor menor, com o desconto até o quinto dia útil, tá? Por isso que pode dar alguma dúvida na hora que vê o valor que aparece aqui no portal. E aí, já que a gente tá aqui também, né? A Mariana, gente, estava zerado aqui, porque ela trabalha na faculdade, então ela tem bolsa, tá bom? Ela não paga. Então ela tem 100% de desconto. Por isso que aqui fica zerado, tá? É só por esse motivo. Ó, já falando nisso, né, os documentos pendentes, eles ficam nessa opção aqui. Então, basta clicar e aí vai aparecer a lista de documentos que vocês precisam anexar. Então, como eu falei antes, precisa, tá? É obrigatório anexar os documentos e eles vão para nossa central, para um setor específico de análise de documentos. Não sei dizer o nome agora. E lá eles vão ser validados. Então, a gente já teve problema, né? Alunos com problema para o histórico ser validado, porque ou o documento era muito antigo, ou a escola foi descredenciada do MEC, então o aluno teve que providenciar outro documento. E aí, quando vira de um semestre para o outro, como eu falei, pode bloquear o portal de vocês. Tem aluno que está aí há 1 ano, 6 meses sem estudar, porque precisa do documento corrigido e aí demora na escola, né? Então, no contrato consta isso também. Você é responsável pelos seus documentos, tá? Pela veracidade dos seus documentos. A matriz curricular vocês podem fazer download aqui também. Tem todas as disciplinas por semestre que vocês precisam cursar. Aqui em apoio ao estudo também, ó. Para quem é semipresencial, tem um tutor de sala de aula, né? Um professor na sala de aula. E tem também uma pessoa online, tá? Que manda mensagem para vocês. Para quem é 100% online, consegue conversar com essa pessoa aqui, tirar dúvidas, tá? Mandar dúvidas. E pode ser de documento, pode ser de matéria, porque essa pessoa é da área de vocês, tá bom? O que mais? Aqui, ó, tem bastante coisas que vocês vão usar durante o seu curso. São os manuais, tá? Eu não entrei com vocês ainda em manual, então com nenhum calouro eu abri aqui. Porque os manuais, eu acho que vocês precisam ter um pouquinho mais de vivência para entender. Só o manual do acadêmico, vocês já podem abrir, porque ele vai falar sobre as atividades dentro de cada disciplina. Mas esse daqui, ó, da avaliação continuada, ele fala sobre essas pontuaçõezinhas que tem em cada disciplina. Então, a gente vai fazer mais pra frente um encontro só disso, sobre essa avaliação continuada, para explicar certinho como funcionam os pontos, que aqui tem as tabelinhas de todas as disciplinas. Então, vai falar assim, ó, a disciplina de desenvolvimento de pessoas. Tem a tabelinha que mostra todos os pontos, tá? Quanto que vale cada atividade,
quantos pontos vale, quais são os requisitos, lá tem tudo. Mas é um pouquinho difícil de entender no início, tá? Então vamos esperar passar mais 1 ou 2 semanas, depois a gente vai para essa tabela. Aí o boletim de vocês também, tá? Então aqui é esse semestre, ó, é só clicar em cada disciplina que aparece todas as atividades dentro dela. E aí aqui é os pontos, né, de cada atividade. É legal porque, ó, no engajamento AVA, ele descreve, tem um descritivo de cada atividade da disciplina. Se você vier aqui em ações, nesse triângulozinho, e clicar, vai aparecer aqui as atividades da disciplina. Tudo que está lá dentro da disciplina. E aqui em pontos, você tem uma visão geral, mas não é detalhada. Então, tem aqui ó, a visão do engajamento AVA, mas não fala quanto que vale cada item dele. Então, ele tem alguns itens, cada item vale lá 100, 200 pontos. Somando todos, dá 1000, né? Mas e aí, quanto que eu tirei em cada um? Chegou no final do semestre, tá lá com 5,9 de média, de nota. Falta 100 pontos para ser aprovado. Aí você vai lá no boletim, né? Cadê? Vou fechar aqui. Vai no boletim. Eu vou lá, nessa disciplina aqui. Nossa, falta 100 pontos para eu ser aprovada. O que eu posso fazer ainda que tá zerado? O que eu posso fazer que vai me dar ponto? Eu já fiz esse, já fiz esse, já fiz esse. Conteúdo web eu não fiz ainda. Aí eu posso ir lá, fazer ele para ganhar esses pontinhos que precisa. Mas tem que ficar de olho no boletim, tá, gente? Não pode deixar o boletim de fora e de lado. O que mais? Desafio nota máxima. Tive dúvidas em relação a ele. Vocês viram que eu comecei invertido hoje, né? Eu comecei por aqui, depois eu vou para disciplinas. Desafio nota máxima, ele é uma plataforma que tem listas de exercícios para vocês fazerem. Então, tem umas listas de exercícios, elas começam da mais fácil e vão para mais difícil, tem uma sequência, né, de listas, e vai liberando listas ao longo do semestre, né? Você não vai entrar lá agora e vai ter já as 25, vai liberando ao longo do semestre. E aí tem algumas listas específicas, vamos supor, dessas 25, tem umas 3 que vale mais pontos, que vale o triplo de pontos, por exemplo. Aí, no final, esses pontos, eles entram aqui em todas as disciplinas. A gente chama de atividade transversal. É uma atividade só, que vale ponto para todas as disciplinas regulares, tá? As regulares são, geralmente, as 5 primeiras. Depois a gente fala qual é a diferença entre elas e as outras. Mas, esse desafio nota máxima, ele é só para alunos no último ano, tá? A não ser o direito é desde o primeiro ano. Mas os outros cursos, só no último ano. E esse desafio nota máxima, ele é um preparatório para o ENAD. Então, aquele exame nacional lá do ensino superior, que os alunos são obrigados a fazer, tá? Eu não sei falar também das normas certinho agora para vocês, preciso pesquisar. Mas ele é aplicado para os cursos a cada 3 anos. E aí, por exemplo, vamos supor, esse ano eu tô pensando aqui. Vamos supor que esse ano a administração tenha que fazer essa prova. A turma do último ano da administração que vai fazer, tá? Então, a cada 3 anos, e só a turma do último ano que faz a prova. Vamos supor que ano que vem a psicologia tenha que fazer. A turma do último ano, do ano que vem, vai fazer. E assim por diante, tá? O que mais? Ó, a Mariana, ela é de uma turma de curso semipresencial. A aula dela é de segunda-feira. Então, ela tem aqui, ó, o tutor presencial, que fica na sala de aula com ela, que é a professora Ariane Zambrano, e o tutor à distância, a pessoa que fica tirando dúvidas aqui no portal e que manda esses recadinhos e lembretes aqui que chegam para vocês. Então, essa moça aqui. E aqui em cima o calendário, tá? Esse calendário, pessoal, eu vou explicar para vocês como que vocês vão se encontrar, porque ele fala assim, ó, semana de prova da primeira disciplina. Semana da segunda disciplina, da terceira disciplina. O direito, como é presencial, é um pouquinho diferente, a dinâmica é diferente. Então, o direito, eu vou fazer uma explicação específica para eles. O portal deles deve estar liberado, no máximo segunda-feira. Então, eu vou fazer uma chamada específica com eles para explicar. Mas o semipresencial e o 100% online tem esse formato aqui, de uma disciplina por mês. É uma sequência de disciplinas. Então, no primeiro mês, agora em agosto, tem a primeira disciplina, depois a segunda, a terceira. E aí,
Tem uma que chama Paralela Online. Onde está? Aqui, ó. A prova da Paralela Online. Tem uma disciplina que começa em agosto e tem prova só em novembro. Ela fica 3 meses aberta para vocês fazerem as atividades. A gente chama ela de Paralela Online. Ela também é regular, também tem prova presencial, tá? E é isso, pessoal. O calendário é isso, resumindo. Tá? O que eu fechei? Que não era para fechar? O cronograma. Depois eu venho para cá. Então, esse calendário vocês têm aqui no portal. Mas esse cronograma mais detalhado, só eu consigo passar para vocês, tá? Não tem ele no portal. Só terminando aqui, eu tenho um videozinho sobre o canal Conecta, bem legal, tá? E sobre os cursos livres, que é uma plataforma de cursos pagos, vocês têm que comprar os cursos e eles são a partir de R$14,90. Mas, todo semestre, quando vocês fazem a matrícula para o novo semestre, vamos supor, quem vai fazer esse semestre agora vai começar um novo semestre em janeiro, quem paga o boleto de janeiro no vencimento, né, o primeiro mês de cada semestre, julho ou janeiro, ganha um curso livre de graça. É bem legal. Todo semestre. E esse aqui é o Amigo Vale Prêmio, aquele que eu falei para vocês, que vocês clicam aqui para indicar uma pessoa, indicar um amigo, um parente, um colega de trabalho para estudar. Então aqui tem todas as regrinhas, tem o passo a passo, tá? Tem o regulamento. Tem que ler, pessoal, tem que ler para depois não culpar a faculdade, tá? Ó, tem umas perguntas mais frequentes, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunta. Não fiquem com dúvida, pelo amor de Deus. E aí, agora eu vou para as disciplinas mesmo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não. Não? Brad, Pode falar. sobre o Conecta aí, Uhum. o primeiro que você falou, eu tenho que sai, o meu tá dando erro. Que erro que dá no seu? Ele aparece um punhado de código, o número lá, e fala erro alguma coisa lá, agora eu não vou lembrar. É isso daqui que tá aparecendo na minha tela? Isso mesmo. Deixa eu fazer um teste. Ah, foi. Ó, vou clicar de novo. Tá. É algum problema que não deveria acontecer, tá? Não deveria aparecer isso daqui. Mas olha o que eu fiz. O endereço, né, o site do Canal Conecta é www.canalconecta.com.br. E aí tem, depois do endereço, tem um / index. Tararara. Apaga isso daqui depois do /. Deixa só canalconecta.com.br. E dá enter. Aí ele entra. Não sei por que tá acontecendo isso, mas pode fazer isso que ele vai entrar. E aí, vou fazer login rapidinho. Ó, o aluno, ele vai entrar com o CPF e a senha do portal, tá? Então, todo mundo. Isso, todo mundo. Quem for do 100% online, semipresencial, ou do presencial, que é o curso de Direito que a gente tem. Ó, eu vou entrar com o meu, rapidinho. Eu sou aluna da pós também, então o meu é igual ao de vocês, tá? Não veja meu endereço. Brincadeira. Mas, ó, aqui, pessoal, vocês têm um canal de empregabilidade que é exclusivo dos alunos da Anhanguera, tá? Então, é muito legal. Quem participou da aula inaugural viu a explicação da Letícia, nossa RH, viu tanto de coisa boa que ele tem, que ele traz, ele é de graça para vocês. Então, usem, né? Usem ele. Essa porcentagem aqui, para que ela serve? Ela serve para o currículo de vocês ficar visível para as empresas. Porque aqui, nesse site, Canal Conecta, vocês preenchem o currículo de vocês. E as empresas preenchem vagas. Então, elas postam vagas. E aí, elas podem ver o currículo de vocês. Elas podem pesquisar o currículo dos alunos. Então, acontece. Aqui em Rio Preto, como a gente tem pouco aluno registrado, né? Vamos, pessoal, se cadastrar, por favor. É mais difícil isso daí acontecer. Mas lá para a região de São Paulo, Campinas, onde a Anhanguera é mais antiga, tem unidades muito grandes lá, de 8.000, 10.000 alunos. Acho que Campo Grande, a unidade deve ter 20.000 alunos. No Nordeste também tem umas assim. Então lá acontece bem mais, né? Vocês vão ver com mais frequência isso daí acontecer. Aqui ainda não vi ninguém,
Mas as empresas, elas pesquisam o currículo dos alunos e elas podem... o aluno, se eu não me engano, pelo que a Letícia explicou, chega um SMS falando, agendando uma reunião. Então, a empresa manda o invite, um convite para o aluno, convidando para uma reunião no dia tal, no horário tal. E o aluno pode responder sim ou não, né? Geralmente a gente responde sim. Pelo menos, né? Para ver como que é, sei lá. Depende do interesse de vocês. E aí, não vale a pena para as empresas pesquisarem currículos que estão incompletos. Tem só, sei lá, só o seu nome, né? Quando você abrir pela primeira vez que não conecta, vai ter lá alguns dados para confirmar, que são os dados que o sistema puxa da sua matrícula. Aí você confirma, confere, né? Depois confirma e começa a preencher. Então, tem que preencher para ele ficar visível, no mínimo, 70% do currículo. 70% do currículo é o quê? É você colocar seu nome, sua formação acadêmica, né? Então, quem começou um curso de graduação pode colocar. Aí tem uma barrinha de status. Concluído, cursando. Isso, acho que são essas duas opções. Concluído ou em andamento. Então, vocês vão colocar curso em andamento. Mas já pode colocar o curso, tá? Quem tá começando, quem começou a graduação, quem tá no segundo semestre, terceiro semestre, pode pôr em andamento. Então, não precisa preencher muita coisa para ficar 100%. Ou para ser visível para as empresas que é acima de 70%, tá? Vou mostrar o meu rapidinho, só bem rapidinho para vocês verem. Opa, aqui meu perfil. Tem essas bolinhas aqui, é só clicar nas bolinhas e ir preenchendo. Então, ó, eu não preenchi uma. Tá 100% lá já. Eu não lembro agora quantas bolinhas tem que preencher, quanto de coisa tem que colocar para ficar 100%, mas é bem pouco, tá bom, gente? Então, esse teste é muito legal. É uma vez só, dá pra fazer ele. Mas depois vocês vão ver como que ele é. Vamos ver se eu consigo fazer. Pra mostrar pra vocês. Ele dá um perfil seu. E aí é muito legal. As empresas, elas têm acesso a isso. E elas usam isso daqui pra conhecer a pessoa. Saber entender como que a pessoa é. Como que ela se comporta. Ó, é começar a preencher. Ó, minhas preferências de emprego. Nossa, gente, eu era muito despretensiosa, né, no começo, quando eu preenchi isso aqui. Vamos pôr mais alto, vai? Uns 10 mil, vocês acham? Brincadeira. Mas aí preenchendo tudo, ó. Formação acadêmica. É que eu já tenho alguns cursos. Mas ela vai preenchendo tudo, vai preenchendo tudo. A experiência profissional. Tudo que vocês tiverem, tá? Coloca, ó. Já atuei aqui, ó. Então coloca. Agora eu tô na faculdade, eu preciso atualizar meu currículo. Que eu não sou mais analista, agora eu sou coordenadora. Que mais? Quem tem alguma experiência adicional, tá? Pode colocar, ó, aqui é só preencher, é só digitar. E aí no final, vocês podem gerar um currículo automaticamente, tá? É só clicar ali em ver meu currículo, que ele já gera preenchidinho. Eu preciso pôr foto lá no meu portal. Mas ele gera um currículo preenchidinho com as informações, ó. Com as competências técnicas, histórico profissional, experiências, os cursos. É muito legal esse currículo. Ele, depois tem como imprimir ele. E, pessoal, muita gente pergunta se tem um modelinho de currículo, me ajuda a fazer um currículo. O canal Conecta dá isso daí pronto de bandeja pra vocês. Só ir preenchendo, tá bom? Belezinha? Depois a gente fala mais dele com a Letícia. A Letícia sabe falar muito sobre ele. Alguma dúvida até aqui? Não? Não, sem dúvidas. Só conferir se tá gravando. Paulo, quer falar alguma coisa? Rapidinho, Gra. Só a respeito daquela questão de desconto, Uhum. eu dei uma olhada aqui enquanto isso, a minha empresa, ela dá 20% de desconto em mensalidade. Só que eu já tô com desconto, eu queria saber se é cumulativo ou não. Depende do desconto. Ó, É eu que posso não abrir... é direto com vocês, né? Não, é com a gente, sim. Eu posso abrir de alguém? Alguém se prontifica? Aí eu abrir a página de descontos? Alguém se voluntaria? É porque eu preciso pedir autorização pra vocês. Pode abrir a minha, não tem problema não. Humberto? Tá bom.
Eu vou parar de compartilhar rapidinho a tela, tá? Só para eu pegar os dados pessoais do Humberto, para vocês não verem. Daqui a pouco eu volto a compartilhar. Vou mostrar como funciona. Porque assim, outro dia tinha uma pessoa perguntando: mas eu não pedi esse desconto incentivo. Gente, todo mundo tem desconto incentivo. Padrão, digamos assim. O curso tem um valor, mas a gente não aplica aquele valor. Todo mundo, todo semestre, é postulado uma cota, uma alíquota de desconto inicial para os cursos. Varia por curso, tá? Não é o mesmo para todos os cursos. Varia de cada curso. E aí, deixa eu ver. Lembrei aqui onde era. Aí o aluno falou assim, mas eu não pedi essa bolsa, eu não pedi esse desconto. Não, mas é uma coisa boa, né? Então, complicado, gente. Vou mostrar como funciona aqui pra vocês, ó. Deixa eu compartilhar de novo. Ó, essa daqui é a página do Humberto, então. O Humberto é de Engenharia Mecânica, tá? Deixa eu aceitar. Aqui, tá entrando. Ó, o Diego. O Humberto é aluno de Engenharia Mecânica. Opa, tem mais gente entrando. Aí o Humberto, ele tem 3 bolsas. Olha só. Então, pessoal, é assim. Vamos ver... Bom, eu não sei quanto que o Humberto paga. Não tem aqui o valor, tá? Mas funciona assim. Todo mundo tem pelo menos, até onde eu sei, esses 2 incentivos. Né? A bolsa e incentivo. Que varia por curso, tá bom? Então, isso daqui pode variar. Pode ser de 20%, pode ser de 40%, pode ser de 60%. E aí, aquele valor que aparece no contrato, esses descontos, eles são em cima daquele valor. Então, vamos começar com o incentivo no par. Esse é o primeiro incentivo no par. Ó, todos eles foram deferidos, então todos estão sendo aplicados. Aí, começa lá com desconto de 40%. Aí, vai para um valor, vamos supor... Gente, eu não tô fazendo conta, tá? Vamos supor que vai de 500 para R$350, o curso do Humberto. Aí, 350 tem mais 40%. Aí, 40% em cima de 350. É cumulativo nesse sentido, tá? Aí, ele tem lá um outro desconto, ação matrícula ingressante. Eu não sei explicar isso daqui, só o setor comercial vai saber explicar. Tem uma alíquota aqui de 80%. Então, aí, aplica-se mais esse 80%. Então, ó, tudo isso daqui é calculado na base dele. Então, a gente tem que ver, como eu não sei o que é esse desconto, eu não posso falar se o Humberto teria o direito a mais uma bolsa, no caso, a bolsa convênio empresa que o Paulo falou, tá? Geralmente, o que eu vejo nos alunos são essas 2 bolsas aqui, os 2 incentivos, tá? Que aí cai daquele valor do contrato para um valor que a gente já começa a negociar com os alunos. Aí cada aluno tem uma situação. Então, um aluno é bolsa Enem, outro aluno é bolsa convênio empresa, outro aluno é bolsa servidor público, entre outras diversas bolsas. Aí sim, eu sei falar com certeza que é cumulativo, tá? Então, acumula sim, inclusive aquele desconto do 5º dia útil, ele também é cumulativo. Então, vai entrando desconto em cima de desconto. Aí, eu só não sei por causa desse daqui. É a primeira vez que eu vejo ele. De vez em quando tem alguns outros descontos diferentes. Respondi sua pergunta, Paulo? Ficou legal ver isso daqui, né? Não, então beleza. Aí eu vou ir atrás desse outro desconto, então. Uhum. Não, beleza. Fala com a Camila. Pergunta pra ela. Ela vai Eu saber te vou... falar certinho. Uhum. Pelo que eu li no site aqui da empresa, aí tem que apresentar o Alerite para Anhanguera. Isso. Uhum. Então, assim, sempre até o dia 15. Algumas bolsas... Hoje eu lancei uma bolsa de servidor público. Talvez ela entre já para setembro. Pro boleto de setembro. Né? Mas a gente não tem certeza. Para ter certeza mesmo, traz o documento até de 17. Tá? Aí vai entrar o desconto com certeza. Se precisar corrigir algum documento, por exemplo, vamos supor, o aluno pegou o Olerite errado, né? Ele não viu e confundiu e me mandou o Olerite antigo. Paulo, tem como você mandar outro Olerite, um atualizado? Então, se você mandar antes, dá tempo da gente fazer tudo isso, tá? Se não, não. Eu acho que eu entendi, ó. Esse ingressante, Humberto, é da primeira mensalidade.
para dar a mensalidade de 59, ou acho que 99, né? 99. Vocês pagaram, né? Acho que é isso. É, Entendi matrícula. agora. É porque ele fala assim, parcela aplicada. A primeira parcela. Isso. Então, geralmente, se for, por exemplo, convênio empresa, ele vai ficar aqui todas as 6 parcelas. É que a rematrícula, ou a matrícula, né, é especial, é diferente. Mas a partir do segundo semestre, ele vai aplicar para 6 parcelas, tá? É que a matrícula, né, vocês pagam menos, pagam 59,99. Então, eu não sei explicar, mas é diferente. É outro cálculo, que nem aqui vai ter alguma coisa aplicada para descontar e chegar no valor de 99, no caso do Humberto. Beleza? Quem tiver desconto Enem, convênio empresa, ou servidor público, vai ter em todas as mensalidades. Lembrando que como é renovado todo semestre vai de 1 a 6 a mensalidade, tá? Então, por isso tem só até 6 aqui. Semestre que vem, essa bolsa incentivo no par vai de 1 a 6. Todo semestre é assim, de 1 a 6, de 1 a 6, até o final do curso. Essas bolsas nunca vão ser substituídas, excluídas, eliminadas. No máximo vai acontecer elas serem substituídas, tá? Mas isso, o aluno é avisado. E acho que é isso, né? Eu posso garantir para vocês que não tem problema. A gente nunca tem problema com bolsa. O máximo que acontece de vez em quando é dar esse período que o aluno precisa comprovar novamente. Então, tem que ficar atento, né? Vocês são avisados também quando isso acontece. E se verificarem algum boleto com algum valor que é indevido, avisa a gente, que a gente corrige. Mas tem que avisar, tá? E aí, outra coisa, do reajuste anual, né? Então, o reajuste, essa semana eu tive um caso, assim, que o aluno contesta que a faculdade não avisou. Mas, gente, tá no contrato, tá? Reajuste anual de qualquer contrato. Esse ano, por causa da pandemia, o reajuste foi bem baixinho, ficou acho que em 3%. Aumentou, depende do valor do curso, né? Curso mais caro vai aumentar mais. Mas o máximo que eu vi, direito que o curso é R$ 1.200, aumentou R$ 15. Então, aumentou bem pouco, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Vamos falar de disciplinas agora ou vocês têm mais alguma dúvida? Pode seguir. Então, tá bom. Pessoal, então eu falei aquela hora que tem alguns tipos de disciplinas, né? E como que vocês fazem para identificar cada uma delas? É um pouquinho difícil. Então, pelo manual, tem as tabelinhas e cada tabela ela tem alguns componentes. Então, para identificar, um jeito que eu uso bastante é assim, ó. Vai ter uma tabela que vai ter os componentes: prova presencial, avaliação virtual, fórum, portfólio, desafio nota máxima, avaliação de proficiência, engajamento AVA. Aí acabou, aqui a frequência. Então, é até aqui. A tabela que tiver isso, e a tabela falar assim que é uma disciplina regular, acredite, essa daqui é uma disciplina regular. Tem gente que tá licenciatura, então vai ter uma disciplina que chama práticas pedagógicas. Tem a tabela para isso. Esse daqui, essa disciplina aqui, deixa eu fechar aqui. Tem só avaliação virtual e engajamento AVA. Não tem mais nada, ó. Já vem outras disciplinas. Tem bem menos, né? Então, essa daqui é um outro tipo de disciplina. A gente chama de ED, que é Estudo Dirigido, tá? Tem uma disciplina que chama Educação à Distância. Para vocês aí, não tem? Ela tem só, se eu não me engano, teleaula e conteúdo web. Ela tem só engajamento AVA, então. Assistindo aquela teleaula e fazendo aquele conteúdo web, você fecha com 10. É bem facinho fechar com 10 nela. Então, tem alguns tipos de disciplinas, tá? O que importa? O que é importante saber delas? Todas as disciplinas, elas valem nota de 0 a 14 no primeiro ano. A partir do segundo ano, vai de 0 a 12. Esses 2 pontos que diminuem, eles saem aqui do engajamento AVA. Opa, cadê? Aqui do engajamento AVA. Tá? Então, no primeiro ano, ele vale mais pontos. A partir do segundo ano, ele vale menos pontos. Para vocês que entraram agora no meio do ano, se eu não me engano, já vai virar em janeiro. Aí já vai mudar, a pontuação máxima vai valer 12.
para vocês. Então, Grazi não é de 0 a 10? Não, é de 0 a 12. E aí, no boletim, como é que fica? Porque o MEC, né, o padrão MEC é 0 a 10. Então, no boletim vai de 0 a 10. Ué, mas não é 14 e 12? Esses 4 pontos a mais no primeiro ano e 2 pontos a mais a partir do segundo ano são um bônus. Então, quem fechar, por exemplo, com 10, 11, 12, 13, 14, 10,5, 11,7, 12,8, 13,2. Quem fechar com nota acima de 10, no boletim vira 10. Então, é um bônus para a faculdade dar para vocês. Tem muita coisa no portal, tá? Tem muito exercício, tem muita atividade para fazer. Eu sei que para alguns que trabalham, tem filho, é difícil, mas isso daí ajuda a fixar a matéria, ajuda vocês a estudarem, né? Tudo que está no portal é pro bem de vocês, é para ajudar a estudar. Então, Grazi, não quero fazer tudo, sou obrigada a fazer? Tem que ver na tabelinha o que é obrigatório, o que vale, ponto. E se vocês deixarem de fazer, podem reprovar ou não. Então, eu já adianto que o único item obrigatório é a prova, tá? O restante é nota. Então, vocês têm que tirar no mínimo 1.500 pontos na prova, que é 1,5. Já vou explicar como que funciona essa questão de pontos. E tirar no mínimo nota 6, tá? No portal, juntando todas as atividades. Então, pessoal, o portal de vocês, ele é na forma de pontos. A gente chama de gamificação isso, né, na pedagogia. Então, é ponto para tudo. Tudo que vocês abrirem, assistirem, vale ponto. E aí, a cada 1.000 pontos é uma nota. Então, para converter, é só fazer o quê? Dividir por 1.000. Então, a prova vale 5.000 pontos. Então, ela vale 5 na nota. Tudo que está no portal está convertido já. Vamos lá, vamos para uma disciplina. Avaliação de proficiência. Não, desculpa, gente. A Mari está no último ano, então ela tem desafio nota máxima, que eu falei antes, e avaliação de proficiência, que é uma provinha do curso inteiro, tá? Com o conteúdo do curso inteiro. E aí, esses 3 itens, eles são um só, então é um trabalho só do portfólio, é um desafio nota máxima, que é aqueles exercícios, e é uma prova de proficiência, que é uma prova da matéria inteira, do curso inteiro. Isso daqui é um só e ele vale ponto para todas as disciplinas. Então, em todas as disciplinas regulares, vamos supor que você fechou com 3.000 no portfólio. Vai entrar 3.000 pontos em todas as disciplinas regulares, tá? Resumindo, é isso. Vamos lá na disciplina. Então, a Mari tá no último ano, né? E aí, o engajamento dela vale só 1.000, tá? Não é que nem o de vocês aí que estão no primeiro ano, que vale 3.000. Então, cada coisa que vocês fazem tem aqui, ó, no engajamento. Tudo que vocês abrem vale um pouco de ponto. Então, isso a gente chama de engajamento, que é a participação. Tudo que vocês fizerem, abrirem, assistirem, vale um pouquinho de ponto. Aí, vamos lá, vamos pro começo. Vamos começar do início. A teleaula. Vou passar mais resumidinho, tá? Quem tiver alguma dúvida pode me falando, senão vai ficar muito tarde. Ó, a teleaula, ela tem 2 caixinhas. Uma teleaula tem 2 caixinhas, a do AA1 e a do TA1. É teleaula 1, essas 2 caixinhas. Tanto que a data é a mesma. E essa data, esse período, não é vencimento, tá? É a data para a teleaula entrar disponível no portal de vocês. A Mariana, ela assiste ela de segunda-feira, o curso dela é semipresencial. Então, todas as datas dela aqui no portal estão com referência para segunda-feira. O 100% online, a referência é sábado. Então, todas as datas vão estar com data de sábado. E, por exemplo, quem faz aula de segunda, quem de terça, quem é de quarta, a referência do portal da pessoa é o dia da aula, tá? E aí, para quem é do semipresencial aqui, quem faz curso, que quando voltarem as aulas tem que ir na faculdade, tem uma opção nova esse semestre, que é da teleaula ao vivo. Então, segunda-feira, cadê? A próxima teleaula. A Mariana já teve 2 semanas de aula, né?
2 segundas-feiras. E a próxima segunda, ó, ela vai ter aula ao vivo, nesse horário aqui. Então, vai aparecer aqui uma caixinha, assistir a aula ao vivo. É só clicar e vai abrir a tela aqui no portal do vídeo da aula. E aí, quem é do semipresencial, o semipresencial tem um professor aqui em Rio Preto, mas o semi, ele vai assistir uma aula de um professor que fica lá em Londrina. Então, é um professor que dá aula para o Brasil inteiro, é nacional. Então, nesse dia, nesse horário, tá? Ela vai aparecer aqui para vocês e ela é sempre gravada. Ela é gravada e tem no máximo 3 dias para aparecer aqui no portal de vocês. Então, a Mariana já assistiu a aula 2 semanas e aí ela tem o vídeo das 2 aulas que ela assistiu. É só clicar e vai aparecer o vídeo da aula, tá? É só assistir. O vídeo tem geralmente 1h20 de duração. E é importante, tá, pessoal? Essa completude gera aqueles pontinhos do reloginho lá em cima, tá? E aqui embaixo, no quadradinho, ó, tem os materiais da aula, que é slide, exercícios, tá? E aí, ó, essa caixinha do AA é aula-atividade. A do TA é teleaula. Então, essa aula-atividade que tá aqui deveria aparecer do lado esquerdo, né? Na outra caixinha. Mas, por algum motivo de padronização, eles colocam na mesma caixinha. Então, aqui nunca tem nada, tá? Nessa caixinha do AA1, AA2, ela é sempre vazia, tá bom? Aí, quem é do 100% online não vai assistir ao vivo. Vai assistir só gravada, tá bom? Mas quem vai assistir ao vivo, o semipresencial que vê ao vivo, tem um professor aqui em Rio Preto para assistir junto com vocês. E aí vocês podem mandar dúvidas pro professor em Londrina, que está dando a aula, para ele responder ao mesmo tempo, lá no mesmo dia. Essa semana, a turma de recursos humanos, se eu não me engano, teve uma pergunta lida. Aí ele vai lá, Rio Preto. Rio Preto está me perguntando o seguinte: o que acontece no caso de... E aí ele responde. Nem sempre a pergunta é lida, né? Porque é o Brasil inteiro. Então eu espero que vocês façam perguntas, tá? Para elas serem lidas e a gente aparecer lá na televisão. Tá bom? E aí, pessoal, é uma metade, né? Então, vamos supor, a Mariana assiste a aula das 20h40 até as 22 horas. Mas a duração da aula, do semipresencial, é sempre das 19 até as 22. O direito também, o curso presencial, das 19 às 22 horas. Então, o que acontece na primeira metade? Das 19 até as 20h40, antes dessa transmissão. Eles fazem a aula-atividade, que é de exercícios, discussão com a professora, né? Entenderam até aqui? Tem alguma dúvida? Alguma questão para perguntar? Ó, e as aulas, elas são publicadas semanalmente, tá? 10, 17, 24 e a aula 4, dia 31 de agosto. Então, semanalmente, para que vocês, justamente, vão estudando toda semana, tá? A gente não libera as aulas de uma vez só. Então, toda semana tem aula nova. E, vamos supor, Mariana tem aula de segunda-feira. Pode falar. Só te cortando um pouco, voltando Tranquilo. um pouquinho na aula que você falou ali, Uhum. do horário, né? Das 7 às 20 e poucas horas. Isso, 22. E 22 horas. Só que igual ontem, a gente teve aula ao vivo ontem, né? Uhum. Foi das 7 às 20 horas, 20 e poucas horas. Aí depois, a segunda etapa, a gente não teve com não vou recordar o nome dela aqui agora. Natália. Isso? Uhum. Natália, é. A professora. Isso, a professora Natália. Uhum. Sobre o segundo horário que tem lá na teleaula. É isso? É dessa forma que age? Interage? É aula online. Uhum. Aí, isso. Uhum. Na primeira metade... Etapa com ela. Isso. Tem professor, aí vai variar de professor para professor. A pandemia, né, chegou para a gente usar criatividade nessas aulas online. Então, no primeiro semestre, não tinha essa aula ao vivo aqui no portal. Então, vocês tinham que esperar uma semana para na semana seguinte assistir o vídeo junto com a professora. Aí não tinha como mandar pergunta, né, não tinha como fazer isso. Mas agora, nesse segundo semestre, a gente já começou preparado. Porque no primeiro semestre, lá em fevereiro, quando começaram as aulas em fevereiro,
ninguém imaginava, né? Já se falava em alguns países, como a China, que tinha lá quarentena. Mas a gente não sabia que ia chegar nesse ponto aqui no Brasil. E aí, quando chegou em março, tava já em 1 mês de aula. E em março suspenderam as aulas. Então Sim. pegou todo mundo de surpresa, né? A gente teve que se adaptar, eles criaram muita coisa muito rápido para atender os alunos, pra gente não parar as aulas. Os alunos da faculdade, saiu até no jornal, de um dia para o outro eles colocaram 300 mil alunos online. Então a gente tem aí perto de 1 milhão de alunos no Brasil inteiro, nessas unidades, e foi muito rápido. Aí para esse semestre eles já implementaram mudanças boas, né? Modificações que não deu para colocar semestre passado, mas agora a gente conseguiu colocar. Então a aula ao vivo é uma delas. E aí tem professor que está preferindo clicar aqui no vídeo, aí vai abrir um vídeo assim. Peraí. Vai abrir a tela e o professor faz igual eu tô fazendo agora com vocês. Ele compartilha a tela dele com os alunos no Teams. A gente usa o Teams para todas as aulas, tá? E aí o professor faz isso para os alunos verem a aula com ele, podendo conversar com ele. Tem outros professores, tipo a Natália, da agronomia, ela está preferindo acompanhar pelo WhatsApp. Então, pessoal, começou a aula, vamos lá. Todo mundo assiste de casa, cada um do seu computador. Então, vai variar um pouquinho de professor para professor, nesse sentido. E aí, na segunda metade, né, a da Natália, a aula transmitida é das 19 até as 20 horas e 20 minutos, mais ou menos. Aí, a partir das 20h40 até as 22h, ela vai trabalhar a aula atividade. É isso mesmo. Abrir uma aqui, ó. Aí ela vai entrar no Teams, que nem eu tô agora, vai compartilhar a tela, ela passa slide, ela faz bastante coisa, e ela trabalha o exercício proposto. Então, cada aula tá teleaula 3. Qual que é a proposição? Qual que é a proposta? Então, tem um textinho aqui para Mariana, né? No caso da Mariana é recursos humanos. Tem um texto para eles lerem, depois algumas perguntas de reflexão. Beleza. Então, eles trabalham isso daqui em grupo. Tá. 100% online, os alunos 100% online não tem esse professor aqui em Rio Preto para trabalhar dessa forma. Então, eles têm o quê? O tutor online. Eles podem fazer essa atividade por conta, sozinho, né? E pedir a correção para o tutor online, tá? O curso de Direito, né? Se alguém estiver assistindo do curso de Direito. O curso de Direito, ele vai ter no portal dos alunos um modelo um pouquinho diferente. Então, só teleaula, só conteúdo web e as atividades de aprendizagem e diagnóstica, né? Só essas aqui de baixo, ó. Avaliação virtual, tem fórum, se eu não me engano, mas ele não tem a teleaula, porque a aula do direito, que é uma aula presencial, ela é com os professores mesmo. Nesse momento de pandemia, os professores estão dando aula pelo Teams também, eles fazem como eu aqui, eles gravam a aula e eles postam o link para os alunos depois, lá no Porto Direito, para eles poderem assistir depois se quiserem, ou se quiserem relembrar alguma coisa. Aí também tem essa possibilidade. Tá? Então, o direito tem algumas diferenças, mas é basicamente a mesma coisa. Tem a apostila, tem a data de prova e o engajamento. O restante é bem parecido, tá? E aí, ó, uma coisa importante é a sequência de aulas. Isso é muito importante. Então, tem aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Aí eu vou abrir agora aqui, ó, a atividade de aprendizagem, para vocês verem que também tem atividade 1, a 2, a 3 e a 4. E elas acompanham a data da teleaula, tá? Ops, aqui, data da teleaula. Ficam disponíveis até quando? Até o final do semestre, tá? Atividade diagnóstica. Atividade 1, 2, 3 e 4. Mesma coisa. Então, vocês vão vendo que elas acompanham a teleaula. Então, cada teleaula tem uma atividade diagnóstica, uma de aprendizagem e um conteúdo web. Vou mostrar o conteúdo web. Que também tem 4, ó. Conteúdo web 1, 2, 3 e 4. Tem uma disciplina ou outra, um caso ou outro, que a disciplina tem 8 aulas. Mas é bem raro, tá? A engenharia tem disciplina assim, tem um curso ou outro que tem. Mas aí, se eu não me engano, são 2 teleaulas
para um conteúdo web. 2 teleaulas para uma atividade de aprendizagem. Sabe? É só porque o conteúdo é mais extenso, então eles colocam mais vídeos. Mas é só você agrupar, né? De 2 em 2 teleaulas, tá? E aí, pessoal, a participação vai sendo contabilizada. E tem aqui, ó, pré-aula e pós-aula. Esse pré-aula e pós-aula são atividades diagnósticas de aprendizagem, tá? O restante, cada um tem um balãozinho. Então, tem um balãozinho da teleaula, do fórum, da avaliação virtual, da pré-aula, pós-aula, do conteúdo web e só, né? Porque depois a prova tem outra outra continha e a leitura é a apostila. Vamos para a leitura? Eu tô seguindo a ordem, tá? A leitura, essa caixinha tem a apostila de vocês. É só clicar aqui nesse link, que é o nome da disciplina, e vai fazer download do material em PDF, tá bom? Então, essa daqui é a apostila de vocês. Quem quiser também pode colocar na biblioteca, ou na página inicial, vou abrir aqui separado. Na página inicial tem aqui biblioteca digital. Na biblioteca tem muito conteúdo, tem muita coisa. Mas o que acontece se eu colocar aqui o nome da disciplina? Desenvolvimento de pessoas. O que acontece? Cada conteúdo desses aqui, ó, é um livro. Quer ver? Vamos abrir um, vamos escolher um. Geralmente, aqui tá aparecendo outros nomes. Mas geralmente vocês podem encontrar a apostila também aqui na biblioteca. É só colocar o nome da disciplina que aparece a apostila. Mas, como eu também não sou muito expert na biblioteca, vou trazer a bibliotecária para dar uma aula disso para vocês, aí ela sim vai saber falar. Vou clicar em um para vocês verem. Tem um conteúdo aqui digital, tá? Aí, aqui na página inicial da biblioteca, tem essa daqui é a biblioteca digital. Olha a diferença. Tem a biblioteca virtual. É só clicar aqui nela. E são páginas diferentes. Aqui vai ter, ó, certeza. Eu tô procurando por título da apostila. Vamos ver. Buscando. Se você clica direto lá do portal, mesmo assim, ó, ainda tem que fazer login, tá? Então aqui, ó, clique para efetuar o login. Aí vocês vão entrar com o seu CPF. Tá? Eu acho que quem vai entrar pela primeira vez tem que fazer um cadastrozinho. Mas só fazer o cadastro. E já vai puxar aqui, ó. Mas eu não estou encontrando a apostila da disciplina da Mariana. Por que será? Porque eu não sei pesquisar. Eu preciso de uma aula com a bibliotecária. Mas todas as apostilas estão aqui na biblioteca. Isso eu posso jurar para vocês. Eu só acho que tem que usar outro tipo de coisa para fazer a busca. Tá? Ó, aí já mudou. Mas depois a gente faz um só desse. Eu vou chamar a Marielle bibliotecária. Nossa. E ela vai saber tirar de letra isso daqui para vocês. Senão eu vou passar vergonha aqui. Beleza? Essa foi a biblioteca e a apostila. O que mais? O que faltou aqui para eu falar? Esses dois, né? Que eu pulei de propósito. O fórum, ele é uma atividade de escrita. Então, vocês vão escrever um textinho. É só clicar nele aqui, ó. Esse daqui é da disciplina de agosto, então tá aberto já. Passa a setinha do mouse, dá para clicar aqui. Vai aparecer o textinho e o que vocês precisam fazer. Nesse caso, ó, a proposta é: faça uma breve dissertação de no mínimo 5 linhas, no máximo 12, em que você relate. Beleza. Então, o que eu queria que vocês vissem aqui? Então, é um textinho, é uma escrita, e tem que ter mínimo e máximo de linhas. Ó, todo mundo vai ficar dentro desse... Oh, meu Deus. Todo mundo fica dentro desse critério, tá? Todo mundo que for publicar aqui o textinho fica dentro desse critério. Aí, você pode, aqui, responder a um comentário do colega. Então, essa pessoa aqui, ó, parabéns, é elogiável neste momento tão difícil.
Concordo, excelente visão. Então, algum colega publicou alguma coisa e eles estão respondendo, né, ao que o colega publicou, tá? Vocês podem publicar, vocês devem, né, publicar o de vocês aqui em responder. E vocês também podem responder a comentários dos colegas. É bem legal. Olha só, como é Brasil inteiro, cada tutor online cuida de vários alunos. Aqui já tem 42 páginas de respostas. É normal ter bastante. E aí aqui do lado tem o período. Então vai ficar aberto para respostas entre 10 de agosto e 31 de agosto. E aí o tutor online tem o período de correção, que vai de 10 de agosto até 30/9. Ele tem 2 meses para corrigir quase. Então vamos supor, você respondeu e não foi respondido, e não teve a nota publicada lá ainda, né? Porque está em período de correção, tá? Tem um tempozinho para ele corrigir. E aí ele vale, ó, 1.000 pontos. Vocês já aprenderam, né? Então 1.000 pontos se divide por 1.000 é 1 na nota. E aí tem a barrinha de completude, de porcentagem e a barrinha de pontos. Vocês podem publicar até 2 vezes para valer nota. Então, publiquei uma vez, a barrinha vai a 50%. Publiquei 2 vezes, vai a 100%. Eu posso publicar só uma vez? É obrigatório fazer 2 vezes? Não é obrigatório, tá? Com uma postagem só, vocês podem atingir já o 100%. Desculpa, com uma postagem só, pode atingir os 1.000 pontos já, se tiver correta, tá? Atingir lá o que o tutor online pediu para fazer, né? Tiver certinho e tiver dentro dos critérios. Aí você ganha já os 1.000 pontos. Quem respondeu semana passada, quem respondeu no início, tem a nota aqui já. Porque ele já vai corrigindo, desde o início já vai corrigindo. Não precisa esperar o final do período para aparecer a nota aqui, tá? Então, o fórum é um só. E a avaliação virtual são 2, a avaliação 1 e a 2. A 1, ó, reparem que ela tem um prazo que termina antes do que a 2. Termina uma semana de diferença. Então, como são só 2, metade da matéria vai ser cobrada na avaliação 1, a outra metade na avaliação 2. Então, as 2 primeiras teleaulas, já saiu. A Mariana tem aula de segunda-feira, então essa semana ela já teve as 2 aulas. A primeira aula semana passada, a segunda aula essa semana. Então, ela já pode vir aqui e fazer a avaliação virtual 1. Quando acabar as outras 2, as teleaula 3 e 4, ela já pode vir aqui e fazer a avaliação virtual 2. E sempre, gente, sempre, a avaliação virtual e o fórum, eu deixei por último por causa disso, sempre, eles têm o prazo até um pouquinho antes da prova. 1 semana, 2 semanas antes da prova, tá? Então, não pode deixar... eu quero fazer no final do semestre. Eu quero voltar aqui no fim do semestre para fazer as atividades. Não, porque o prazo deles é curto. O restante fica até o fim do semestre aberto. A atividade de diagnóstico, de aprendizagem, teleaula. Mas fórum e avaliação virtual se encerram um pouquinho antes da prova. Então, como que funciona a prova? Vamos aqui. Tem uma prova oficial para cada matéria, tá? Uma prova só para o 100% online e semipresencial, 2 provas para o direito. Então, aqui vamos falar para os alunos do EAD, né? Semi e 100% online. A prova oficial a gente chama de primeira chamada. A primeira chamada é a primeira chance que aparece para fazer a prova. Ela tem data, é sempre uma semana, tá? Então, fora da pandemia, né? A gente aplica prova a semana inteira e você pode escolher o dia para ir na faculdade fazer a prova. Mas na pandemia, eles implementaram a prova online e para não sobrecarregar, para evitar que sobrecarregue e que todos os alunos entrem no mesmo dia, vamos supor, né? Vai acontecer alguma coisa. Os alunos sobrecarreguem o sistema entrando num período muito curto de tempo, muita gente junta, cada curso ficou com um dia. Então, quem assiste aula na segunda, vai ter prova na segunda. Quem assiste aula na terça, prova na terça. Quem assiste aula no sábado, ninguém quase, né? Tem curso de sábado, mas é muito raro. Mas o 100% online, como a data padrão é sábado, a prova é de sábado, nesse período de pandemia, tá? Então, a gente vai manter isso até dezembro.
essa prova online, mesmo que as aulas voltem, a prova fica online até dezembro, não vai voltar a prova presencial ainda. Eu acho, né, tem a chance deles manterem a prova online pelo resto da faculdade, porque tem várias vantagens, né? A gente economiza papel, não imprime tanta prova. É demorado para imprimir prova porque são muitos alunos, né? Então tem várias vantagens. Grazi, viajei, fiquei doente. Tem aluna, semestre passado, que teve bebê um dia antes da prova. Então tem a segunda chance, que é a segunda chamada. Todas as matérias, a segunda chance é na mesma semana. Então vamos supor que você perdeu prova de 3 matérias. É tudo na mesma semana. No mesmo dia, quem tem uma prova é um dia só. Quem tem 2 provas é um dia só. A partir de 3 provas, eles costumam prorrogar o prazo, dar 2 dias de prazo para fazer a prova, ou até mais, tá? Mas a segunda chamada, a segunda chance, tem uma taxa, precisa ser paga. Tem que solicitar, o aluno vai lá, solicita na página inicial do portal. Aqui em serviços, o aluno vem, solicita, paga a taxa, e aí vai ficar disponível a prova para o aluno, na data, lá no fim do semestre. Então, todas as segundas chamadas são no final do semestre. Aí vai entrar aqui a nota, tá? Aqui e no boletim também. Grazi, perdi as 2 provas. Reprovou direto. Não fica de recuperação? Não, reprova direto. Tem que fazer uma das 2, tá? Perdeu a primeira? Foi motivo de saúde? A gente tenta, né? A gente muitas vezes consegue a isenção da taxa da segunda chamada. Mas se perdeu a primeira chamada e não tem justificativa, tem que pagar a taxa da segunda chamada, tem que fazer. Senão reprova direto. Fez uma das 2 provas. Não atingiu o mínimo na prova, o mínimo é 1.500 pontos na prova da disciplina regular, fica de recuperação. Fez as provas. Gente, acontece. Isso acontece. A prova vale 5.000 pontos. Para ser aprovado em cada disciplina, tem que ter 6.000 pontos. Eu não falei que vale 12 o portal? 6 é a metade. Tem aluno que não atinge. E se você tirou nota na prova, nota alta na prova, tirou nota alta na prova, mas não fez mais nada no portal. Não fez atividade, não viu teleaula, não fez avaliação virtual, não fez fórum. O que mais? Não viu conteúdo web. E aí não atingiu os 6 para passar. Aí reprova direto, sem recuperação. Porque só fica de recuperação quem foi mal na prova, quem tirou menos que o mínimo na prova, tá? Então fiquem atentos. Acabamos aqui? Alguém tem alguma dúvida? Sobre essa parte aqui? Ficou alguma dúvida? Não? Não? Uma coisa importante, agora eu não falei que era 12 e 14? Então é 12.000 também pontos, né? 14.000 pontos. Aí, ó, 200, 100. Somando todos esses aqui, dá esses 1.000. O de vocês é multiplicado por 3. Então é 3.600, 300, né? E assim por diante. Aí, pessoal. Nossa, o que eu ia falar? Esqueci. Ó. Vamos supor a prova. A prova, aqui, a prova vale 5.000 pontos. A avaliação virtual vale 750 pontos cada uma. As duas juntas valem 1.500 pontos. E aí? É tudo convertido. Então, para saber quanto você tem de nota, é só somar. Só somar tudo. Não precisa converter nada, tá? Aí no final, divide por 1.000 para saber sua média final. Só uma coisa que eu pulei aqui é que a prova da avaliação virtual, essa provinha online, ela tem uma prova substitutiva. Então, Grazi, eu fiz, mas tirei 100 pontos. Lembra que eu falei que só essa daqui e a prova oficial, de primeira e segunda chamada, é que tem nota por acerto, por número de acertos. Então, pessoal, só essas duas aqui, ó, a avaliação virtual e a prova presencial, é que tem nota por número de acertos, tá?
Mas a prova presencial, a oficial mesmo, não tem substitutiva, tá? Só faz a segunda chamada quem perdeu a primeira. E a recuperação não substitui nota, não aumenta a nota. Então, ó, a avaliação virtual é a única que tem prova que substitui a nota. Ai, Grazi, eu não estudei direito e tirei só 100 pontos. Tirei 100 de 750. Né? Tirou muito pouco. Então, lá no fim do semestre, tem uma semana que abre de recuperação da avaliação virtual. E aí, essa daqui sim substitui a nota. Aí você pode fazer, né? Quem tirou nota só em uma, vamos supor, eu fui mal na primeira, fui bem na segunda, ou vice-versa. Aí pode fazer a prova, a substitutiva da primeira ou a da segunda, para aumentar a nota. Era isso que eu queria falar para vocês só. Mas eu não garanto que vão liberar. Por exemplo, alguém esqueceu o prazo, perdeu o prazo. Ele não fez a avaliação virtual. Não garanto que eles vão liberar para você fazer no fim do semestre, tá? Geralmente só para quem fez a prova já e tirou nota baixa. Aí pode fazer a prova substitutiva. Agora, eu vou voltar lá no portal e vou abrir o boletim da Mariana. Eu vou trocar aqui pelo primeiro semestre da Mariana, né, que é o que vocês têm agora, que é educação à distância e tudo mais. E abrir o boletim dela. Ó, aí aqui no boletim dela, vocês conseguem ver, né? Tem sempre aqui, ó, todos o descritivo, né? Com todos os pontos de todas as atividades. Então, a Mariana fez a prova de primeira chamada naquela época. Ela respondeu essas alternativas. A prova, ela é múltipla escolha, A, B, C, D, E. Aí vocês marcam. E no sistema fica registrado que vocês marcaram, ó. Fica a resposta registrada. E aqui a nota de vocês, tá? Então, número de acertos. No primeiro ano, são 16 questões, então a Mariana acertou 10 de 16. Acho que foi isso. Isso, foi 10 de 16. Aqui, ó, avaliação virtual 1 e 2. A Mariana, nesse semestre aqui, ela perdeu a avaliação virtual 1 e só fez a 2. E não tirou 750, ela tirou nota menor. O fórum. Naquela época tinha 2 fóruns, agora é só um, tá? Agora é só um que vale o total, vale os 1000 pontos. Mariana fez o fórum e não tirou nota total no fórum, ela tirou a metade, tá? Cada um valia 500 naquela época. Agora, para somar 1000, né? Agora um só que vale 1000. O portfólio, que é o trabalho, eu já vou falar dele. Vale 3.500, a Mariana tirou nota máxima. E aqui, atividade diagnóstica, aprendizagem, avaliação virtual, conteúdo web, fórum, teleaula. A Mariana tirou nota máxima em todos, se eu não me engano. Só isso daqui, ó, ela vale 300. Ficou faltando para completar os 3.000 pontos. E a Mariana, ela assiste aula na faculdade. Então, aí entra aqui carga horária de falta ou presença, tá bom? Não sei porque tá zerado aqui, não deveria. Acho que na época, como mudou o portal dela, ficou no outro boletim, no portal antigo, e não atualizou para cá a carga horária, as faltas dela. Que mais? Aqui, download do boletim, ó. Aí vocês clicam só quando termina o semestre, tá? Vocês ainda não podem fazer download do boletim. Eu acho que ainda não. Quando terminar o semestre, se estiverem lá em janeiro e fizerem download do boletim desse semestre de 2020, vai ter aqui as disciplinas, a média. Então, a Mariana tirou mais que 10.000 pontos em todas as disciplinas quase, menos nessa primeira aqui. E ela fechou com 10, ó, na maioria. E aqui tem a carga horária de horas complementares. Porque todos os cursos, todas as faculdades, os alunos têm que apresentar horas de atividade complementar obrigatória. Então, os alunos têm que assistir palestra, têm que fazer curso, têm que fazer esses cursos online, e outras coisas que vão contabilizar horas extras. Cada curso tem um número de horas que precisa apresentar. Esse número de horas é uma porcentagem e é definido pelo MEC, tá? Então, a Mariana, o curso dela de recursos humanos, ela precisa apresentar 80 horas de atividade complementar obrigatória. Então, ela tem um monte de certificado, que ela não enviou ainda para contabilizar. Só vale certificados obtidos
com data, né? A partir da data da matrícula. Então, se vocês tiverem certificados de agora em diante, pode trazer na secretaria. A secretaria é que manda os certificados para contabilizar aqui as horas. E se tiverem certificado de antes da matrícula, não vale, tá? Eles não vão aceitar no sistema. Aí, Grazi, eu tenho um certificado de um curso de 300 horas. Não, eles não aceitam, eles não vão computar horas dessa forma. Então, eles limitam quanto que vale cada tipo de atividade. Vamos supor, palestra vale no máximo 20 horas de ACO, que é a atividade complementar obrigatória. Cursos, daquele cursos livres lá que é pago e vocês ganham um por semestre. Ele vale no máximo 40 horas. O que mais? Outro tipo de curso, estágio, aquele estágio remunerado, que o aluno faz por conta, não o obrigatório. Ele também vale 40 horas. Então, o sistema força os alunos a variar as atividades justamente para não aparecer com um certificado e já conseguir todas as horas, tá? É para não burlar o sistema mesmo. Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Não? Mas Grazi, empreendedorismo, tem um item, 2 itens, 3, 4, 5 itens que contam pontos. Vale no máximo 14, que é 14 mil pontos. ED tem só avaliação virtual e engajamento AVA, não tem mais nada. Quanto que ele vale? 14 mil pontos. Educação à distância. É só teleaula e acho que tem um conteúdo web lá ainda. Quanto que vale? 14 mil pontos. Então, todas as disciplinas tem um máximo igual. Quanto mais itens tiver dentro da disciplina, menos vale cada item. Tá? Então, esse daqui vale 3.500, esse vale 1.000, esse vale 1.500, esse vale 3.000, cada um vale um pouquinho. Quando tem só 2 itens, esse aqui vale 3.000 e esse daqui vale quanto? 3.000 menos 14.000. Quanto que sobra? Vale 11.000, né? Então, a avaliação virtual do estudo dirigido vale 11.000 pontos. Nota 11. Então, são 2 provinhas, cada uma vale 5.500. Para somar as duas, dá 11.000 pontos. Bastante, né? Por isso que não pode perder essas provas, gente. Não pode. Educação à distância, tem só a teleaula. Quanto que a teleaula vale? 14 mil pontos. Tá? Então, quanto mais itens tem, menos pontos vale cada um. Então, a avaliação virtual aqui, numa disciplina regular, ela vale 750 cada uma. E no ED, que tem menos conteúdo, né? Ela vale 5.500 cada uma. Olha aí, de 750 para 5.500. É uma boa diferença. E aí tem que entender bem isso, porque pode ser a diferença de vocês serem reprovados ou não na matéria, tá? Dúvidas? Falem comigo, falem com a secretaria, falem com qualquer pessoa, tá? O técnico de informática também tira dúvidas. Quando a gente faz presencial, eu fazia esse encontro na sala de informática. E aí ele ajuda também a explicar. Então, gente, tem muita gente na faculdade que sabe falar sobre isso. Não fiquem com dúvida. A gente tira as dúvidas, tá? Só não procura a gente quem não quer. Inclusive, essa semana teve um aluno que veio me falar, depois de 2 meses, veio falar que estava errado o boleto. Aí não estava errado o boleto, ele teve reajuste anual, ele não sabia. Ele não pagou porque achou que estava errado. Só que não falou para ninguém. E aí, como que resolve o problema dele, se ele não avisa? Aí eu ia lá, explicava, né? Não, tá certo, seu valor, teve esse reajuste por causa disso. Mas ele não falou nada. É complicado. Naquela época também, né? Esse daqui é de 2 anos atrás. Ainda tinha essa disciplina de projeto, seminário de projeto, agora não tem mais, tá?
A não ser que a pessoa venha de transferência e elimine matérias e já entre, por exemplo, no terceiro, quarto semestre, ela vai pegar uma grade mais antiga, aí pode ser que apareça essa disciplina para ela cursar. Mas as grades novas não tem isso, tá? O que mais? O que vocês têm que me perguntar agora? Que eu esqueci de falar. Trabalho? O trabalhinho? Todo mundo já abriu ele para ver? Menos os alunos mais novos, né? O Paulo, que entrou agora recentemente. Mas quem tá com acesso já olhou o trabalho? Não? Ninguém? O trabalho, pessoal, é um trabalho só que vale ponto para todas as disciplinas regulares. Então, geralmente são aquelas 5 primeiras que eu mostrei lá, tá? Essas 5 aqui. Ops, essas 5 aqui. Então, a Mariana tinha na época seminário, né? Não vale ponto para ele. Práticas pedagógicas, eu preciso confirmar se vale ponto ou não. Mas o ED não vale ponto para o ED. Quem tiver dependência não vale ponto para DP, disciplina de DP, tá? Vale ponto só para as disciplinas regulares do semestre. Aí, o trabalho, ele é, como que eu digo, um estudo de caso. É uma historinha, é um problema que eles vão colocar na forma de texto. Eu vou clicar aqui. E aí tem aqui tinha tipo um fórum que você vai postando e tem as respostas. Mas aqui, ó, tem o arquivo de orientações. E aí é um arquivo em PDF que tem todas as instruções para fazer. Então, ele vai falar. No semipresencial, ele é em grupo, tá? É obrigatório em grupo. Não vale fazer individual. E aí a pessoa não pode aprender sozinha, porque é no mínimo 2 pessoas. A não ser, né, com exceção dos cursos que tem um aluno só. Então, tem cursos mais avançados que os alunos foram abandonando, acabou ficando um aluno só. E aí ele tem que fazer sozinho, mas aí o sistema libera, tá? E o 100% online faz individual, tá bom? Então, aqui tem todas as instruções. E aí, eles chamam de situação geradora da aprendizagem, esse SGA. E faz o textinho. Então, ó, ele fala que você, por exemplo, vai abrir uma empresa voltada à produção e venda de calçados sustentáveis. Aí ele conta a historinha, dá as condições. Ele tem até site, ó, eles criam um site para essas empresas fictícias. E vai começar com as tarefas, objetivos, desafios. Para cada curso, pode ser que esse título aqui mude, tá? Mas para todos eles, cada um é de uma disciplina do semestre. Disciplinas regulares, tá? Então, a Mariana tinha empreendedorismo, gestão de projetos, homem, cultura e sociedade, modelos de gestão e legislação. Os 5 desafios dela, as 5 tarefas, cada uma vai ser em relação a uma disciplina. Então, esse daqui é de empreendedorismo. Aí ele vai propor o que ela precisa fazer. Ó, parará, ele dá o textinho, ele apresenta o problema, tudo relacionado com aquela situação inicial que ele propôs, tá? Então, isso daqui é muito legal para vocês aplicarem. Por exemplo, eu fiz o curso de Química, sou formada em Química. Então, eu vi lá, por exemplo, disciplina de resíduos. Eu sei bem como eu vou usar a disciplina de resíduos, porque a gente usa direto no laboratório. A gente gera muito resíduo e tem que saber como usar, como manusear, como descartar. Mas agora uma disciplina de homem, cultura e sociedade. Para que eu vou usar isso? Vocês vão ver, porque ele vai propor algum problema que vocês vão precisar usar os conhecimentos da disciplina para responder, tá? E aí, para vocês, deve ter aqui um modelinho de relatório, um modelinho de trabalho, para vocês fazerem download e já ir respondendo as perguntas, fazendo o trabalho com base naquele modelo, só ir substituindo. E ele dá as instruções certinho do que você precisa colocar em cada campo. Quem não tiver o modelo aí no portal, pode pedir para o tutor online, tá? O tutor online, ele envia para vocês um modelinho já no formato da sua atividade, tá bom? Então, olha aqui, ó, Homem, Cultura e Sociedade. Eu não vou ler tudo, tá? Porque senão a gente ficar muito tempo aqui, mas eles propõem alguma coisa
para você escrever em relação a isso, tá? E aí, pessoal, esse trabalho aqui tem limite de páginas, tem toda uma regrinha de qual que é a fonte que vocês têm que usar, tamanho da fonte, o espaço, aqui a distância da margem da folha. Tem todas as normas que precisam ser seguidas e geralmente ficam aqui, ó, no final do trabalho, no final das instruções. Então, normas, regras devem ser seguidas, tá? Senão vocês vão perder ponto. Então, no mínimo 2, no máximo 7 integrantes, no mínimo 7, no máximo 10 páginas, tá? E não vale contar capa, sumário, referências, tá bom? Aí tem que enviar no formato de Word, não pode ser em PDF. Ó, não aceita trabalho em PDF, porque o tutor tem que corrigir, e aí ele corrige no Word, tá? O que mais? O que mais? Naquela época, ainda tinha que apresentar na frente da sala de aula. Então, os alunos do semipresencial tinham que ir lá de pé na frente da sala de aula e apresentar trabalho. Agora não precisa mais, tá? Era daquela disciplina de seminário. Então, ela não tem mais na grade de vocês. E aí, ele falava como que tinha que ser a apresentação. Mas é só seguir as instruções, tá? Sigam as instruções. Eu tô aqui para tirar dúvidas. Os professores também. 100% online tenho tutor online para tirar dúvidas. Então, o prazo do trabalho, pessoal, geralmente é uns 3 meses. Vamos aqui de novo. Aqui, ó, é o último item. Ó, é que esse daqui era de começo de ano. Era semestre ímpar. Mas, se eu não me engano, a data limite para a postagem do trabalho, para a entrega do trabalho, é a semana de 26 a 31 de outubro. E aí, quem tem aula na segunda, dia 26 é uma segunda-feira. Então, o limite é 26 de outubro. Quem tem aula no sábado, naquela semana de 26 a 31 de outubro, quem tem aula no sábado vai entregar dia 31 de outubro, né, o prazo final, tá? Não percam o prazo, o tutor online tem uma data para corrigir, então ele tem um prazo, né, vocês entregam, ele vai corrigir, ele manda de volta para vocês e vocês podem corrigir o que ele pedir. Então, vamos supor, se você fechou de 3.500, deu 2.000 pontos só. Aí ele falou assim, ó, você não discutiu direito aqui nessa parte. Aí você vai lá, faz o que ele pediu, né, corrige o que ele pediu e envia de novo nesse prazo aqui de recuperação. Tem que ver no de vocês qual que é o prazo. É uma semana só, geralmente, tá, para corrigir. E aí ele corrige a recuperação do trabalho, que a gente chama. Não tem como diminuir nota se vocês só fizerem a correção que ele pedir, tá? Isso daqui é para aumentar a nota do trabalho, tá bom? Então, é bem legal, vale a pena fazer isso, entregar o trabalho no prazo e depois corrigir para aumentar a nota. Tem muita gente que já consegue para a nota máxima no primeiro envio, tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, pode me perguntar. É obrigatório fazer o trabalho? E aí? Não é. Mas, ele vale quase 4 pontos na nota. É muita coisa. É quase o peso da prova. Né? Então, é muita coisa. Ele vale muita nota. A proposta é para vocês entenderem como que vocês vão aplicar essas disciplinas no dia a dia. E é muito legal. Então, façam, tá? Vale muito a pena. Então, o trabalho fica aqui nesse último item, atividades interdisciplinares, tá? É só clicar nele e procurar nas instruções como que é o de vocês. Cada curso tem uma proposta diferente, tá? Então, cada um vai ter que ver o que é para ser feito do seu curso. Tá bom, pessoal? Esqueci alguma coisa? Logo a gente vai ter prova. Na primeira semana de setembro já é a primeira prova, né? Deixa eu voltar aqui. Nesse semestre, atual da Mariana, a primeira prova... na semana de 14 a 19 de setembro. Então, é na segunda semana de setembro. Lembrando, quem tem prova na segunda, faz na segunda. Quem tem prova na quinta, faz na quinta. Quem tem prova no sábado, faz no sábado, tá? E aí, a prova é disponível o dia inteiro. Ela fica aqui, ó,
na página inicial do portal, agendamento de prova digital. É só clicar e no dia da prova vai ter aqui o agendamento. Então, a prova, o link para vocês entrarem na prova e um login e senha, tá? O login geralmente é o RA de vocês e a senha é um código que eles dão aqui. E esse código só fica disponível no dia da prova. A prova fica disponível por 3 horas, então vocês têm o dia inteiro para fazer. Então, vamos supor, quem fizer no sábado, dia 19, tem da meia-noite, da 0 hora de sábado, até a meia-noite de sábado. Então, às 24 horas do sábado, para fazer a prova. E aí, quando começar a prova, deu o início, clicou no link, colocou login e senha, tem no máximo 3 horas para terminar a prova, tá? Isso é importante. Tem muita gente que vai perder esse prazo, que vai passar de 3 horas. Ah, Grazi, mas caiu minha internet. Não importa, você pode entrar quantas vezes for preciso, tá? Ai, caiu de novo, caiu de novo. Pode entrar quantas vezes precisar na prova. E pode também, por exemplo, começar pelo computador, terminar no celular, entrar pelo celular, continuar a prova pelo celular ou pelo tablet. Qualquer meio digital. Mas, a partir da hora que clicou pela primeira vez ali no link e colocou login e senha, tem só 3 horas para terminar a prova, tá? Não importa quantas vezes precisou entrar ou de quantos dispositivos entrou para fazer a prova, tá bom? E aí, a última coisa, então, se ninguém tem dúvidas até agora, é o cronograma. Então, pessoal, eu peguei aqui um cronograma da engenharia elétrica, tá? Então, por exemplo, o Humberto, né, que entrou esse semestre, ele vai ter as disciplinas iguaizinhas aos alunos que estão no segundo semestre. Por quê? A turma do semipresencial é uma turma anual, então os alunos começam em fevereiro as aulas, e quem entra no meio do ano, a não ser que a gente abra uma turma nova por causa do número de alunos, a não ser que não caiba na sala, a gente integra os alunos e eles seguem a mesma grade sempre, tá? Mesmo que abra uma outra sala, vão integrar a mesma grade. E aí, é essa grade aqui. Então, do Humberto só seria aqui primeiro semestre, mas é a mesma grade, tá? Então, esse calendário, eu gosto bastante dele porque ele tem a data de todas as teleaulas e as provas no mesmo papel, no mesmo arquivo. Então, aqui, ó, vamos lá ver. Tem uma prova em setembro, uma prova no começo de outubro, uma no começo de novembro e uma no começo de dezembro. São 4, né? Então, o semipresencial e 100% online tem uma prova por mês. Por quê? É uma matéria por mês. Então, ó, começou agora em agosto, tá? Teleaula, dia 10, na semana do dia 10, semana do dia 17, semana do dia 24, semana do dia 31. Uma teleaula por semana. Cada teleaula vai ter aqueles conteúdos que a gente falou antes. Né? Aqui, ó, aula atividade, uma por semana. Opa. E acompanha a data da teleaula, tá? Então, depois acabou aqui, ó, dia 31/8, a última teleaula. Na semana seguinte, 7/9, tem a outra matéria, começa a teleaula de outra matéria. Tá? Então, a primeira matéria dos meninos da engenharia é probabilidade de estatística. A segunda matéria vai ser matemática instrumental. A terceira matéria, ó, acabou na semana do dia 28/9. Na semana do dia 5/10, já começa cálculo 1. E aí vai até o final de outubro e no começo de novembro começa Química Geral Experimental. Então essas matérias aqui, ó, são uma por mês e tem uma sequência. Então todas as aulas do Humberto é na segunda, né? Todas as segundas-feiras de agosto, ele vai ter a matéria de probabilidade de estatística. Todas as segundas de setembro, ele vai ter matemática instrumental. Todas as segundas de outubro, cálculo diferencial integral 1. Todas as segundas de novembro, Química Geral Experimental. Tá? Essa disciplina aqui, ela não tem aula atividade, né? Não tem aula atividade, então ela é totalmente online. O professor não trabalha ela em sala de aula, do semipresencial. E aí, essa daqui é a dica para identificar a matéria paralela online. Ela começa ó, no começo do semestre, libera as aulas dela em agosto, mas a prova dela, de primeira chamada, é só no final de novembro. Então, você tem 3 meses para estudar ela. Tá? 3 meses para fazer avaliação virtual,
e as atividades dela, tá? Então, ó, falamos das 4 disciplinas em sequência, que uma em agosto, uma em setembro, uma em outubro, uma em novembro, a paralela online, que começa no início do semestre, que é agosto, e tem prova só no final, lá de novembro. E aí sobrou o quê? A ED, que é o estudo dirigido, que não tem a prova presencial, é só a avaliação virtual no portal. E aquela educação à distância. Esse daqui é do segundo semestre, então não tem ela aqui. Mas na de vocês, vai ter lá a educação à distância também, só com uma teleaula aqui e sem nada aqui embaixo. Porque ela não tem prova, não tem nada. Entenderam mais ou menos como que vê o cronograma? Conversem comigo. Tem só 4 firmes e fortes aqui. Certinho, pessoal, até aqui? Elas, então, não estão na sequência, tá? Mas o cronograma é muito interessante para vocês olharem. Eu vou tentar, no máximo, essa semana, mandar para vocês. Mas com essa correria da secretaria, agora a gente já tá com a ajuda de outras pessoas, né, na secretaria, mas ainda assim tá corrido, tem muita coisa acumulada. Para não deixar ninguém sem atendimento, acumulou muita coisa, então eu não sei se eu vou conseguir mandar muito em breve para vocês esse cronograma aqui, mas eu vou tentar mandar o mais rápido possível, tá? Enquanto isso, fiquem de olho no portal, nas disciplinas e naquela página lá de... Página não, na coluna aqui de próximo vencimento, tá? Isso aqui ajuda bastante. Quer dizer que Sistema de Informação Gerencial é aquela paralela online. Tem teleaula saindo já, ó, sendo liberada dessa matéria aqui, junto com a matéria de desenvolvimento de pessoas, para a Mariana. Para de vocês são outras matérias, né? Para cada curso muda. Mas é isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Senão eu vou encerrar já a gravação. Eu vou deixar vocês irem descansar. Tá gravada essa aula aqui, então eu vou colocar o link. É sempre a mesma coisa, né? Eu vou falar do portal, mas não muda muita coisa. O que vai mudar é o quê? Quando chegar mais perto da prova, mais perto da entrega do trabalho, a gente vai dar mais atenção, a gente vai falar mais, por mais tempo, sobre essas coisas do trabalho e da prova, tá? Pra ninguém ter o risco aí de perder essas datas importantes. Beleza? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado, Graça. Nada. Obrigada pela participação. Tchau. Qualquer dúvida, é só falar. Boa noite, Graça. Boa noite, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês.